Olá, Oi, Heitor. tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem, sim. Uma boa tarde. Boa tarde. Podemos começar a entrevista? Podemos. É bem rápido, viu? É só algumas perguntas sobre sua profissão e sua escolha para ser jornalista, então vou começar com a primeira. Bom, Day, a vocação para ser jornalista apareceu em que momento da sua vida? Heitor, eu não fui sempre jornalista, digamos assim. Sim. Eu não nasci sabendo que queria ser jornalista. Eu tinha algumas habilidades, como, por exemplo, gostar de escrever, gostar de ler. E isso fez com que eu enxergasse que a profissão de jornalista podia ser uma boa para mim. Uma vez que eu ingressei na universidade, no curso de jornalismo, aí sim eu tive certeza, por exemplo, que eu gostaria muito de fazer jornalismo impresso. Também porque sempre gostei muito de escrever. Então, isso parecia muito o que eu gostava de fazer. Agora, não é aquilo, como eu disse, eu não nasci querendo ser jornalista. O jornalismo era, para mim, uma forma de eu conseguir colocar em prática uma visão de mundo, me trazia a possibilidade de eu conseguir fazer algo por alguém. Então, assim, eu, por exemplo, não era só o jornalismo que me encantava quando eu era mais jovem. Profissões, por exemplo, como direito, me encantavam também. Então, eu achava assim, que o juiz tinha uma função primordial na sociedade, o delegado tinha também a sua função primordial no sentido de poder fazer, colocar assim, quebrar um pouco as injustiças e romper um pouco com os processos de injustiça. E eu via isso também no jornalismo. Então eu fui para o jornalismo um pouco com essa visão, né, de que eu tinha condição de fazer, de que o meu ofício pudesse fazer bem a outras pessoas, que o meu ofício pudesse fazer bem à coletividade e também tendo em vista as habilidades que eu achava que eu tinha, né, que casariam bem com essa profissão. Compreendo. Foi onde você se encontrou no então? Sim. Bom, próxima pergunta. A sua família, quando você decidiu ser jornalista, quando você se encontrou, ela te apoiou? Sim, sempre. Eu tive um irmão que chegou a iniciar o curso também, mas ele acabou não dando prosseguimento, embora ele também seja da área de humanas. Depois ele fez história, fez letras, mas assim, já era algo também presente na vida da gente. Além de mim, na família não tem outro profissional dessa área. Porém, assim, eu sempre tive muita liberdade na minha família para poder escolher o caminho que seguir, e o que eu sempre escutava da minha família era onde você se encontra, aquilo que você faz, aquilo que você gosta de fazer, a tendência é você fazer bem, né? E isso também te fazer bem. E foi o que me aconteceu, assim, a escolha pelo jornalismo me fez bem, era uma escolha consciente e eu acabei, de fato, assim, conseguindo na minha carreira colocar em prática os preceitos que eu tinha, né, em relação à profissão. Entendi. Você atua em qual área? Hoje, assim, há 3 anos, eu estou exclusivamente atuando com assessoria de comunicação. Então, eu hoje sou sócia, diretora de uma agência de comunicação, em que a gente presta assessoria de comunicação integrada para entidades, instituições, sindicatos, entidades de classe representativas, né, de classe. Mas eu atuei por quase 20 anos, 18 anos, em redação de jornal, né, de jornal diário. Sempre trabalhei com jornal impresso, trabalhei em 2 jornais diários, e há 3 anos, então, eu migrei para o outro lado, para a assessoria de comunicação. Compreendo. Qual o principal conselho que você daria para um novo jornalista? Heitor, o principal conselho que eu dou para o jornalista é que ele saiba e tenha muita disposição de ouvir
e de conhecer histórias, ouvir histórias e ser muito aberto a essas histórias que ele encontrar ao longo da vida. E histórias a gente encontra em todos os ambientes, em todas as instâncias que o jornalista for trabalhar, ele vai lidar com histórias, com pessoas que têm histórias para contar para ele. Hoje o que a gente percebe é que a gente tem profissionais pouco dispostos a ouvir. Você percebe muitos jornalistas indo para a batalha, digamos assim, né, indo para a luta, indo para a sua pauta, com pensamentos pré-concebidos, com preconceitos, com já estabelecido aquilo que ele quer fazer com a matéria-prima, né, que ele está trabalhando. Sim. E pouco disposto a ouvir. E hoje o principal conselho que eu daria então é isso, assim, estar com olhos bem atentos e ouvidos bem abertos para poder de fato conhecer e entrar em contato com essas histórias. Ser atencioso, saber ouvir. Eu costumo dizer que não existem histórias, não existem histórias ruins, não existem histórias desinteressantes. O que existe a gente está com os olhos às vezes muito domesticados e muito acostumados e olhos muito acomodados diante daquilo que a gente lida no dia a dia. E isso para o jornalista é extremamente perigoso, porque isso coloca numa posição de fato temerosa para que ele possa colocar em prática o seu ofício. Compreendo. Quais foram as principais dificuldades encontradas por você quando você começou a ser jornalista, ou até mesmo hoje em dia? O início da carreira é muito complexa, acho que não só para o jornalista, mas em toda a área, né? Porque a gente inicia-se um ofício com pouca experiência, né? E você vai aprendendo ao longo do tempo as técnicas de se fazer, a melhor forma de se fazer, algumas dificuldades básicas que o jornalista, sobretudo no início de carreira, tem que lidar com a falta mesmo de fontes de informação, né? Quando você começa o seu trabalho, você não tem tanto relacionamento, e o relacionamento para o jornalista é importantíssimo, porque com o tempo você vai percebendo que você vai se tornando referência em algumas áreas que você atua, e muitas vezes você é acionado mesmo pelas pessoas que lidam com esses assuntos para poder você colocar em prática algum tipo de atividade. Então, assim, e quando você inicia na carreira, você tem pouco ciclos, né, de relacionamento. Então, uma das principais dificuldades para mim que eu encontrei foi isso, né? Foi de fato criar uma lista, né? Uma relação de fato que fosse considerada para mim depois, para as áreas todas em que eu atuei, qualificada o suficiente para que eu pudesse colocar em prática o meu ofício. Compreendo. Você me disse que é formada, por qual universidade você é formada? Eu me formei pela Universidade Federal de Goiás em 98. Compreendo. O que você pensa sobre a evolução dos jornais? Por exemplo, deixando de ser impresso, passando para o meio digital, a internet e até mesmo na televisão. O que você pensa sobre isso? Heitor, os grandes jornais brasileiros e os grandes jornais no mundo já anunciaram que não vão mais circular suas versões impressas em pouco tempo, né? Sim. Não é o impresso que está acabando, na verdade o impresso ele tende a acabar por conta das revoluções todas que a gente teve do comportamento, né, de hoje, como a gente consome informação, mas o que está para acabar é um formato específico de comunicação e não um modelo, uma forma de se comunicar ou de produzir ou de produzir mesmo informação. O impresso ele vem morrendo ao longo do tempo, e não é porque a gente migrou para a internet, é porque o impresso não assumiu de fato o seu papel, né? O papel em que ele teria realmente condição de assumir. Ele tem um espaço importante, considera um espaço importante para os jornalões, para o modelo, né, que os jornalões trouxeram para a comunicação, para o jornalismo.
Mas ao longo do tempo os jornalões começaram, na verdade, copiar o que a internet está fazendo, né? Que é a comunicação mais instantânea, que é a comunicação mais ágil a todo tempo, e isso não é para o jornal impresso. Então, à medida em que o jornal começou a competir nesse sentido, ele perdeu espaço e vai perder cada vez mais espaço até, de fato, parar de circular. Isso é uma tendência, de fato. Hoje, os grandes jornais têm suas versões online e são os jornalões mesmo, nos mesmos formatos, nos mesmos modelos, só que você lê ele não mais no papel e lê ele na internet. Mas ele tem um papel diferente do que os portais de notícia, que a todo momento você está sendo notificado com as notícias em tempo real. Esse é um outro papel de um outro tipo de jornalismo, não é o jornalismo que é produzido pelos jornalões. Esses têm um papel muito mais focado na análise, na opinião e no aprofundamento das temáticas, o que não tem sido um investimento, na verdade, que as grandes empresas de comunicação não têm feito. Sim. Então, assim, a tendência, de fato, é esses jornais acabarem por não terem ocupado os espaços em que eles deviam ter ocupado. Compreendo. Com o grande crescimento do jornalismo, igual a gente estava comentando agora, que está tudo jornalismo online, jornalismo pela TV, eu vejo que as pessoas não acreditam tanto no jornalismo, como se diz, online. O que você tem a dizer sobre isso? Falta verificação das partes do jornalismo online, falta credibilidade, o que faltaria? Não, houve uma disseminação muito grande e hoje se faz de tudo na internet. Então a gente tem grandes espaços, grandes canais de grande credibilidade e, por outro lado, a gente tem também canais não confiáveis. E a gente percebe hoje que essa preocupação, ela é uma preocupação mundial e dos grandes grupos de comunicação, né? O próprio G1 agora recentemente implementou o seu núcleo de checagem para que, então, quer dizer, hoje eles têm um núcleo especializado na checagem, porque a checagem é uma das etapas da produção jornalística, ela não pode ficar de fora, e no webjornalismo acaba que tem um risco muito grande nessa etapa, porque busca-se a comunicação mais ágil possível, né? Então, assim, há uma disputa muito grande dos grandes portais noticiosos de quem vai dar a notícia primeiro. E nessa disputa de quem vai dar a notícia primeiro, a gente corre um grande risco de estar consumindo informação que não é uma informação já crivada e checada, né? Então, acho que esse é um desafio que a gente tem que enfrentar diante de uma realidade que é sem volta, né? Que é essa comunicação online, que é de investimento mesmo nesses processos de checagem. Compreendo. Agora, finalizando, deixo um espaço em aberto para você. Alguma mensagem que você queira deixar para os novos jornalistas, esse pessoal que está começando agora junto comigo no primeiro período, uma mensagem, uma dica, alguma coisa? A gente tem um papel importante na sociedade, nos núcleos em que a gente vive. O profissional da comunicação hoje é cada vez mais fundamental, tanto o profissional que atua na grande mídia, quanto o profissional que está do outro lado, trabalhando nas companhias, nas agências de comunicação. A gente vive hoje um momento de grande crise mesmo, de credibilidade, de respeitabilidade dos poderes. E isso não fica restrito aos poderes públicos, e isso respinga também nos conglomerados, nos grandes grupos empresariais, e o comunicador tem um papel importante para trabalhar a imagem e a reputação dessas empresas e desses grupos. Então a mensagem que eu deixo é de grande investimento mesmo, né, na sua formação. Para os alunos de jornalismo, por exemplo, eu tive na semana passada com alguns estudantes e eu dizia isso, assim, para que vocês possam aproveitar ao máximo esse período de formação de vocês, para que de fato vocês
se aprofundem mesmo, não só na técnica, mas também na teoria da comunicação, e que vocês possam beber muito dessa água que é oferecida pelos profissionais que estão com vocês, formando vocês, porque isso vai entregar a vocês uma bagagem que ela é de vocês, ninguém toma, e ela é muito própria desta fase, né? Então, assim, que vocês possam de fato aproveitar ao máximo esse período para que vocês cheguem mais preparados no mercado. Muito obrigado, Deire. É isso, viu? Uma boa tarde para você, agradeço pelo tempo. Você só me conta como é que é esse trabalho, de qual disciplina? É da disciplina de Introdução do Jornalismo da professora Carolina Zafino, da PUC Goiás. Tá joia, então. Certo? Tá joia. Boa sorte pra você. Certinho, uma boa tarde, viu? Até mais. Tchau, um abraço. Um abraço.